Olá, boa tarde. Boa tarde a quem está em direto aqui do Instagram. Olá, olá. Quando chegarem, digam ok se estão a ouvir bem, a ver bem. E aqui, obrigada a quem está aqui pelo Facebook, ou quem vai entrar, entretanto, no Facebook, aqui em direto para as nossas segunda-feiras com o Bani. São conversas descontraídas, é isso que se pretende, mas antes de mais e antes de iniciarmos já esta conversa, que de certeza que vai-me servir o barreto para tanta coisa, espero que também seja muito bom para vocês, porque eu já tenho aqui a caneta para tirar muitos apontamentos. Mas antes de mais, eu quero vos dizer que espero que tenham tido uma boa Páscoa, quer a quem liga às cerimónias, quer quem não é muito religioso, independentemente disso, são momentos que às vezes nós aproveitamos para estar com a família ou tentamos proporcionar momentos um bocadinho diferentes e às vezes isso é o mais importante. Portanto, sem mais demoras, vamos já conhecer uma empreendedora nata. Eu não sei se vocês leram o comentário que eu tinha que fazia a apresentação da nossa convidada, mas é mesmo isso. Para algumas pessoas, 24 horas do dia chega para muita coisa. Mas para algumas pessoas, como eu às vezes confesso, devia ser de 48 e mesmo assim acho que também não chegava. Por isso, onde é que está aqui a falha? Será os minutos que contam de forma diferente para cada pessoa? Ou realmente somos nós que precisamos de focar no que realmente interessa e canalizar as coisas para a direção correta? Pois é, a Sofia Quaresma, começo já aqui a apresentar quem vai estar aqui connosco. A Sofia Quaresma é uma empreendedora. Eu acho que desde sempre ela descobriu o seu lado empreendedor, para além de empresária, e é mãe, porque muitas vezes dizemos, não és mãe, não sabes o que é difícil gerir com crianças, mas não, estamos a falar aqui de uma pessoa com o kit completa. Pois é. Portanto, o peso da palavra dela ainda é mais importante do que o meu, porque ela pode falar por experiência própria e como é que ajuda, porque ela descobriu realmente que ajudar os outros preenche muito também como empreendedora. Então, eu vou chamar já aqui à conversa no Facebook, vou puxá-la, que ela já está aqui no estúdio, a Sofia Quaresma, e vocês vão adorar conhecê-la. Olá, Sofia. Alô, boa tarde. Boa tarde. Olha, antes de iniciarmos aqui, vou-te já puxar aqui pelo Insta, está bem? Isto dito assim é um bocadinho, mas eu prometo não faço doer. Então, vou-te enviar um convite. Então, Sofia, bem-vinda aqui ao meu espaço, às conversas do Bani. Hoje temos-te a ti como convidada. Bem-vinda. Tu és uma mulher cheia de surpresas também, porque cedo descobriste que o empreendedorismo corria-te nas veias, não é? No sangue. Epá, mais ou menos. Olha, antes de mais, muito grata, querida Sofia. Eu hoje até partilhei nas minhas redes sociais. É a Sofia ao dobro, é muita sabedoria, que é o nosso nome, não é? Olha, muito grata mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui contigo. Eu não sei se o ser empreendedora de forma consciente me corria nas veias. Eu acho que me corria sem eu perceber o que era o empreendedorismo, até porque venho de uma família que não é propriamente empreendedora ou empresária. Os meus pais sempre foram pessoas que tinham a sua carreira, muito ligada à função pública também, e portanto nunca foram muito arriscados. E eu percebi que precisava de uma coisa diferente muito cedo, porque eu ficava muito insatisfeita rapidamente e com algumas coisas que me rodeavam, e sempre tive a sensação que, sabendo fazer para os outros, eu iria conseguir fazer para mim. Mas hoje, passado estes anos todos, já passaram quase 20 anos desde que criei o meu primeiro negócio, sim, agora sim, tenho essa consciência, até porque tenho muito jeito para isto. Vou ser muito modéstia. Mas não, quando nós gostamos de uma coisa e temos esse retorno, porque são os outros que te dão esse retorno,
Isso não há vergonha nenhuma e tu tens todo o mérito, isso é um mérito e deves-te orgulhar disso. Mas sei que tu começaste de trás como empresária, não é? Sem ter o teu próprio negócio, a trabalhar por conta de outrem. O que te fez mudar nem foi propriamente a parte económica, porque deu uma sensação que até tinhas uma bela estabilidade financeira. Isto porque às vezes as pessoas acomodam-se ao que têm e depois acabam por ir procrastinando e tentar, às vezes, deixar apagar aquela chamazinha de lutar por um desafio. Tu, mesmo com os desafios que tu tiveste, porque eu sei que nas empresas onde tiveste, pelo menos uma delas que é assim muito conhecida, não sei se queres falar ou não, mas independentemente do nome da empresa, tu desafios deves ter sentido muitos. Aqui nem era a questão do desafio, foi algo que sentias que não era tudo aquilo que tu querias. Sim. Não sei se estou a ser correta ou se estou a fugir um bocadinho à realidade, mas foi a sensação de pouco que eu te conheço que senti isso, ou seja, tu estavas bem profissionalmente, a nível financeiro, estavas bem como trabalho e o tipo de trabalho que era, mas chegou se calhar ali um momento que disse, ok, o que eu tinha a beber aqui já bebi, mas preciso mais alguma coisa. Sim, é engraçado estar a meter as coisas nesse termo, porque era exatamente isso. Eu estava numa multinacional, uma das maiores do nosso país, aprendi muita coisa, gostava daquilo que fazia até determinado ponto, porque quando tu entras numa insatisfação interna, tu começas a duvidar se gostas, se não gostas, se estás bem ali, e tive um gatilho, que foi a minha gravidez de risco. Eu acho que nada acontece por acaso. Eu tive uma gravidez de risco e foi engraçado porque eu ainda agora passei uns dias no Porto e passei ao lado do Sheraton e foi no Sheraton que eu não percebi que estava grávida e já estava grávida, ou seja, estava a trabalhar como uma louca para esta marca a montar, porque eu era trade marketing de 4 marcas de eletrodomésticos e estava ali num hotel, estávamos a montar a conferência para clientes e foi uma direta em cima e eu nem percebi que estava grávida. Só quando eu cheguei a Lisboa é que eu percebi que estava grávida. Portanto, só para tu veres também o quão corrida era a minha vida, como grande parte das mulheres do nosso país, não é? Muitas já são mães e continuam a querer provar e mostrar, mas eu queria, acima de tudo, eu sempre fui muito competente e muito dedicada, eu nunca consegui deixar nada por fazer e mal feito, e então era dar sempre os 1000% de tudo. E, portanto, eu tive esse gatilho, porque de repente tive uma gravidez de risco, portanto, aguentei até determinado momento. Depois a Catarina, aos 6 meses de gestação, posicionou-se para nascer e eu tive que tomar ali uma decisão. Eu não, quer dizer, a médica tomou a decisão por mim, eu nem tive hipótese. Mas antes disto acontecer, sim, eu ganhava bem. E, aliás, ainda percebi que ganhava melhor quando venho montar o meu negócio, a não conseguir tirar ordenado e pensei, pois, eu ganhava mesmo muito bem. Ai, vida de empreendedor! Não, é uma coisa, e eu até, é assim, nós queremos sempre mais, como é óbvio, mas eu ganhava bem, tinha uma estabilidade, e eu na altura, quando me despedi, havia ali um momento de crise dentro das empresas. Aliás, nós costumávamos dizer que havia o cheiro do despedimento, porque havia muito corte de cabeças na altura em várias empresas do nosso país, mas eu sentia-me estável, fazia aquilo que gostava, era reconhecida dentro da empresa, mas alguma coisa em mim não estava bem. E primeiro começou psicologicamente, não é? A pensar que não estava, que havia uma insatisfação interna, que depois passou uma parte física, porque eu recordo-me que todas as manhãs eu ia a conduzir e nós chegávamos ali uma rotunda, que ainda existe, e eu começava a ficar mal disposta. Portanto, fisicamente os sintomas também vieram. Tu sentiste que tiveste ali um bocadinho de burnout? Burnout não acredito. Eu nisso, eu já passei, é engraçado, Sofia, não posso dizer desta água não beberei, já passei por muita coisa e mesmo com o falecimento do meu pai, que foi em 2020, que bati no poço, bati mesmo no fundo, eu consigo arranjar sempre uma força interior para vir ao de cima e agarrar-me a uma missão, a um objetivo de vida. E nunca precisei de uma ajuda psicológica, procurei, percebi que não era aquilo e refugio muito no meu momento eu.
Portanto, um burnout não, mas era uma insatisfação tão grande que já estava... Começa ali a alimentar algo que diz, tens de sair, tens de sair. Sim. O teu alerta começa logo ali a dar sinais. Mas diz-me uma coisa, Sofia, isto por causa das mulheres, e o meu público é muito feminino, apesar de também ter aqui senhores, e isto é transversal, mas achas que tu tinhas mais necessidade de, no trabalho, mostrar a tua competência, ou tu próprio fazias porque realmente és assim? Ou achavas que tinhas de dar muito de ti para provar que realmente também és competente? Eu sou assim. Em tudo o que eu me envolvo, eu quero fazer bem feito. Não tem a ver com exigências, claro, elas podem nem existir, eu sempre fui assim. Aliás, foi depois uma dificuldade, porque eu era workaholic dentro da empresa, não é? Eu trabalhava, eu também não tinha filhos, recém-casada, mas tinha tempo, não é? Mas quando criei o meu primeiro negócio, eu, passado muito pouco tempo, já estava outra vez na prisão de ser workaholic, portanto é uma coisa minha. E hoje em dia, Sofia, e isto é o que eu ensino às minhas alunas, hoje em dia ainda é muito fácil cair na tentação de entrar neste workaholic. Eu tenho que ter muita atenção a mim própria e por isso é que eu prezo muito o meu momento que é o momento da escapatória, é o momento que eu me obrigo a estar comigo própria, porque quem tem este vício, mesmo que a vida nos pregue partidas, e a mim pregou-me uma grande, porque o meu pai teve uma doença terminal, foram muitos meses, para mim foi a maior lição da minha vida até hoje, é muito fácil cair na tentação, muito fácil, de estar ocupada, não tenho tempo, preciso de 48 horas, achei muita piada há bocado. Pois é, mas é verdade, porque a mim serve-me o barrete. Porque eu acho que se o dia tivesse 48 horas, eu dizia que ele precisava de ter 60 horas. Claro, até era igual. Mas uma coisa é, o que eu acho que se passa comigo, e se calhar comentem aí, se também passa convosco. Uma coisa é eu ter obsessão do trabalho, estar ali, e se eu tiver um tempo livre, já acho que esse tempo livre me atrapalha. Preciso estar ocupada para me sentir ativa. A outra é a estratégia, o foco, o planeamento. Muitas vezes nós trabalhamos muito e desgastamos-nos, mas realmente o trabalho é algo diferente do que realmente ter algo mesmo feito, produtivo. O trabalho é diferente de produtividade. E muitas vezes eu sinto que estou aí. Não, é assim, olha, em primeiro lugar nós vimos... Faz diferença. Sim, tudo o que estás a dizer faz todo o sentido e é normal, e vou-te dizer porquê. Nós vimos de uma sociedade que nós fomos habituados a trabalhar quase por escravidão. Precisamos trabalhar. As gerações anteriores foram muito assim. E não estamos habituados a parar. Aliás, eu não me lembro de ver a minha mãe parada no sofá. Nunca. E eu também cheguei a uma parte na minha vida em que eu não conseguia estar sentada no sofá sem fazer nada. Era impossível. Só estar a ver um filme. Isso era impossível, não acontecia. Mas é possível quando tu percebes que o equilíbrio tem que existir. Ou seja, o que é que adianta nós trabalharmos tanto para querer conquistar a tal liberdade, não é, de tempo, se depois não temos as pessoas à nossa volta porque já não dedicámos o tempo que deveríamos ter dedicado? Ou o que é que adianta ter a liberdade financeira se depois não temos saúde para desfrutar essa liberdade financeira à conta de termos trabalhado tanto? Aqui o truque para tu fazeres aquilo que de facto dá resultado é planeares, ser disciplinada no planeamento, porque não adianta planear e depois nem olhares para a agenda. Isso não vai acontecer, não é? Portanto, é planear, é ser disciplinada para fazer o que deve ser. Um bocadinho aquele compromisso, mesmo que seja connosco próprio, ser um compromisso. Sim. Não vale a pena adiar para o dia a seguir ou estar sempre a mudar os papéis. Não é uma coisa, Sofia. Eu ainda a semana passada, a minha live foi precisamente sobre isso. Será que podemos esticar o tempo? Eu até consigo esticar o tempo, ou melhor, não é esticar o tempo. Eu consigo abdicar de uma série de coisas
para ter mais tempo, porque era impossível eu ser produtiva se eu fizesse determinadas coisas, como estar nas redes sociais, estar sempre ao telefone, desfocar-me por tudo e por nada. Eu, quando entro numa tarefa, eu faço aquela tarefa até ao fim. Eu vou-te dizer, olha, esta semana para mim está assim afunilada. Estão as 48 horas em cada 24. Como é que eu fiz? Eu no sábado olhei para a agenda e pensei, não, isto vai ser impossível. Esquece, Sofia, porque eu tenho o meu plano a 90 dias e depois olho para o plano a 90 dias e vou encaixando a semana. Isto não vai acontecer. Esquece, não vai. Porque eu tenho não sei quantas lives, eu meti tudo, eu andei aqui no Hiperfoco e meti tudo esta semana aqui. Tenho montes de lives esta semana, muitas mentorias, muitas aulas, muito tudo. Mas tenho o resto para fazer. Pois é. Fazer. Comecei a dar números. Ok, vamos dar aqui prioridade. O que é prioritário? Mas prioritário em relação ao quê? Não é ao que deve ser feito, é prioritário em relação ao resultado que eu preciso ter esta semana. Essa é a parte mais importante. E então eu foco muito. Ou seja, Sofia, e digam isso, vocês tiverem questões a colocar, aproveitem aqui o direto e a Susana. Susana, Sofia, meu Deus. Estava a dizer que a semana passada tive a Susana e a Susana, não sei se viste ou não, a Susana Gomes, até comentei com ela que te ia ter aqui e ela comentou algumas coisas e algumas estratégias que ela também sentiu necessidade de implementar, é verdade. E ela, é engraçado que ela comentou várias coisas e às vezes nós empurramos um bocadinho com a barriga e desfocamos um bocadinho o que realmente interessa e os pontos principais. Mas depois eu calculo que há pessoas que dizem assim, pois, mas o tempo livre que tu tens, não tens filhos, que era o caso da Susana estar a comentar. Mas isso não é desculpa, pois não, Sofia? Eu já sou assim há muitos anos, não é? Minha filha tem 16 anos e não, é tudo uma questão de planeamento e organização. Por exemplo... planeamento, desculpa lá, Sofia, e planeamento convém que seja mais a curto prazo do que nós a longo prazo estarmos à espera do resultado, porque assim, isto ainda falta muito, vamos empurrando. E convém que seja reduzido. A Susana estava a dizer que ela deixou de fazer a tão longo, apesar de ter o plano a longo prazo, aos 90 dias, começou a planear mais curto para ver pequenas tarefas feitas. Será um bocadinho por aí, Sofia? Olha, eu vou-te dar a minha opinião de quem faz isto quase há 2 décadas, ok? Então é assim, eu tenho a minha projeção há 20 anos, há 10 anos assim, porque é uma coisa que eu faço há muitos anos. Não quer dizer, é assim, eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer daqui a 20 anos, até porque desde pandemias, troicas e febres, gripes, eu já apanhei muita coisa, não é? Portanto, não vale a pena projetar ao detalhe. Nada é garantido. Nada é garantido. Só que quando tu tens uma projeção do que queres ser, de quem queres ser, do que é que queres estudar, do que é que queres ter na tua vida, onde é que tu queres estar, o que acontece normalmente é que aceleras os resultados. E eu sou muito a prova disso. Este projeto que eu estou agora a desenvolver não era para agora, era para daqui a 5 anos, imagina. E isto foi tudo acelerado, ok? Agora, eu gosto de trabalhar com um business plan e eu trabalho com o business plan de 12 meses detalhado e depois detalho em 90 dias, em que são 12 semanas, e eu sei exatamente o que é que eu vou fazer daqui a 3 semanas. Se me perguntares, o que é que vais fazer segunda? Já lá está escrito. Eu sei o que é que vou fazer segunda, terça, para 12 semanas. E eu já trabalho assim quase há 20 anos. Se me disseres, Sofia, mas não há mudanças, claro que há, por isso é que há um ajuste mensal. Eu antes de começar cada mês ou cada semana eu vou ajustar, porque se calhar uma estratégia que eu tinha pensado não faz sentido. Olha, por exemplo, agora a inflação vai aumentar. Vamos imaginar que eu tinha pensado aumentar os meus produtos. Se calhar eu não posso aumentar os produtos, tenho que ajustar à realidade, não é? Portanto, tudo depende do que é que nós estamos a viver. Agora, para mim é importante ter o plano, porque é o meu caminho. E eu, quando defino uma estratégia, está tudo encadeado. Ou seja, eu trabalhei durante muitos anos com agências de comunicação, em que nós chegávamos à agência, dávamos o briefing e dávamos o budget. E a agência vai estruturar o media planning, vamos lá, em que está tudo encadeado. Eu trabalhei muitos anos, por exemplo, com a Nestlé, com várias marcas, e está tudo encadeado.
E então, no meu negócio, é isso que eu penso, é um encadeamento de 90 dias, em que o passo B acontece, porque o passo A vai acontecer o passo C, portanto, está tudo aqui estrategicamente planeado. E por isso é que eu tenho resultados tão rápidos. Mas houve uma altura que não era assim, porque eu não tinha experiência, eu não sabia como fazer um plano prático. O meu plano é prático, é uma folha. Tudo prático, está tudo ali. E não tem só o meu negócio, também tem o meu eu. Porque para mim há uma coisa que é importante. Era aí que eu queria chegar, Sofia. Porque é assim, vocês estão ligadas ao negócio, imagina que estão aqui pessoas a ver e dizem assim, pois, mas eu até sou doméstica. Mas também 24 horas não me chegam. Porquê? Olha, quando eu tive a minha filha, 24 horas não me chegava, era só me dar fraldas e dar comida. E vai para uma mama e vai para outra, também não havia tempo. Muito fácil. Olha, comentem aí qual é o vosso desafio que vocês têm sentido, onde vos rouba mais tempo e o que é que vos rouba mais tempo? Porque às vezes perceber onde é que o nosso tempo é mais canalizado, será que faz sentido ou não? Sim. Mas, Sofia, continua. Tu estavas a dizer que o teu eu é importante, para além da empresa. Muito importante, tornou-se muito importante. Eu sempre fiz ginástica, mas a meditação não fazia, nem conseguia fechar a pestana. Os meus pensamentos até voavam. Mas com a doença do meu pai, eu percebi que eu tinha que me fortalecer. Era importante eu ser mesmo muito disciplinada nessa parte do meu eu. E então, para mim, é imprescindível. Todos os dias, normalmente são 2 horas para mim. É a minha corrida, é a minha meditação, é olhar para a minha agenda. Depois começo o meu negócio a olhar para os KPIs, que são as variáveis importantes. Uma dona de casa, como tu estavas a dizer, deve fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo o plano delas, a 90 dias, pode existir. Porque uma semana vai lavar as janelas da sala, na segunda semana lava as janelas do quarto, na terceira semana vai encerar o chão. Pode haver um plano também a 90 dias, qualquer uma de nós pode ter. Mas a parte dos planos, para mim, tem uma coisa crucial, porque eu não teria um meu negócio se não fosse a minha família, base aqui de casa. Portanto, são o meu objetivo, são o meu propósito, são o meu pilar. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os anos e todos os trimestres há um sonho de família. E para mim o sonho tem muito a ver com viagens, é aquilo que me move. Eu prefiro 1000 vezes investir dinheiro em viagens, em espetáculos, na parte cultural, na comida. Eu adoro comida. Adoramos comer bem, de chefe. Okay? Então, para nós são coisas a valorizar. É livros, o chegar a uma FNAC e comprar os livros que eu quiser. A minha filha adora ler também. Portanto, para nós há coisas que são importantes. Então, esses objetivos trimestrais de família... Envolver todos. E envolver todos, porque o ecossistema tem que estar alinhado, sabes? Porque quando tu estás muito dedicada ao teu negócio, se não tens o ecossistema alinhado e se não houver um projeto familiar... muitas vezes há incompreensão. E eu bati muito com a cabeça aí. E nós sentimos muito sozinhas. Também não partilhamos aquilo que estamos a fazer, aquilo que estamos a ambicionar nos nossos negócios. E não temos a ajuda necessária porque não somos compreendidas e não percebem qual é que é o propósito. Por um lado querem, de facto, as contas pagas, mais dinheiro na conta, mas quando tu tens um objetivo e com crianças, escrevam e-mails. Quando temos crianças e temos um objetivo família, é para os miúdos dão tudo. É maravilhoso. Os miúdos ajudam imenso. Vai, mãe, vai fazer a live. Vai fazer. Vai lá ganhar dinheiro para irmos não sei onde. Sofia, isso é extraordinário porque muitas vezes queremos acartar com os problemas sozinhos para não preocupar ninguém. Pelo contrário, eles tornam-se mais pequenos quando são divididos. Diz-me uma coisa, quando tu te despediste, isto voltando um bocadinho atrás, foi fácil comentares essa tua decisão? Ou andaste algum tempo para... Porque as pessoas à tua volta viam-te bem, se calhar, e diziam, olha, meu Deus, onde é que ela bateu com a cabeça? Olha, é assim, eu tive tempo, porque eu tive 3 meses de gravidez de risco na cama. Eu tive muito tempo com a minha família, com a minha filha dentro de mim, era eu e a minha filha. E na altura, foi em 2005, não havia redes sociais como há hoje. O momento alto do meu dia era ver o CSI na televisão, que se eu não visse naquele momento não havia boxe, não dava para andar para trás. Ai, quem viu perturbar o CSI? Era o meu momento. Então, Sofia, eu tive muito tempo mesmo para ir pondo esta ideia na cabeça.
e comecei na altura à procura de franchises. Por brincadeira, havia muita, na altura estava muito em voga, os franchises começaram aqui a dar o que falar. Eu comecei à procura de franchises, redes de franchises, e foi por aí que começou. Mas no início toda a gente achava, então, era como ler um livro, eu andava à procura de franchises, mas era uma brincadeira, era uma leitura que eu estava a fazer. Entretanto, eu tive a Catarina e comecei mesmo a fazer o business plan, tive uma reunião com o Master Franchiser da altura e o meu marido nessa altura aceitou, portanto, e assumiu e estava tudo bem. O problema foram os meus pais, nomeadamente o meu pai. Aquilo para ele, o quê? Vais sair daquela multinacional e uma carreira e pior, ainda foi pior quando eu fui ter com o meu chefe. Porque o que eu queria, estava tudo pensado na minha cabeça. Isto é maravilhoso, está tudo pensado, eu vou chegar lá. Aquelas conversas e aqueles diálogos que a gente tem connosco próprio ao espelho, que já adivinha qual é a resposta. Eu pensei assim, eu vou lá, vou pedir um part-time, porque eu vou trabalhar em part-time e vou começar o meu negócio. Quando eu lá cheguei... Melhor de dois mundos, não era? Era o que eu queria. Queria um ordenado. Não havia part-time. Ou era full-time, mas não era nada. E digo-te uma coisa, Sofia, foi a melhor coisa que eu ouvi. Eu hoje agradeço aquela resposta, porque se eu tivesse ficado em part-time, eu se calhar hoje não estava aqui a falar contigo, sabes? Continuavas a procrastinar, se calhar, nessa ideia. Era uma almofada. Quem tem uma almofada não avança da maneira como eu avancei, a verdade é essa. Eu, na altura, para ir à procura de clientes, porque ao fim de 3 meses eu não tinha um único aluno, para ir à procura de clientes, eu peguei em folhetos e fui para as bocas de metro de Lisboa, fui para a porta de escolas, fui falar com pais. Eu que era muito tímida, muito introvertida, longe de mim pensar em tal coisa, mas eu percebi, eu tenho que ir, porque eu preciso provar ao meu pai que eu não vou precisar de ajuda, eu vou conseguir fazer isto. Não, eu tinha uma bebê, nós endividámos completamente. Porque aí a responsabilidade já era diferente, não é? O peso da responsabilidade. Sim, e um franchise é uma coisa alucinante. Com a licença de franchise, eu tive obras de valor muito alto no meu espaço, portanto, houve aqui muito investimento. E depois ainda houve mais, porque eu comecei pela matemática, a matemática não deu certo, fui comprar a licença do inglês, portanto, a minha vida dava um filme. Mas é mesmo isso, porque foi tentativa em erro. Foi. Não é? Foi o experimentar, porque o percurso feito por outra pessoa muitas vezes não se adapta a nós. Apesar de termos referências a alguém que nos indique um bocadinho o caminho, olha, comigo resultou assim, mas às vezes adaptar a nós é diferente, até por causa da nossa maneira de pensar ou aquilo que estamos dispostos a abrir mão. Porque para ti a importância era a família também, o foco da família, mas já há outros que não têm o mesmo foco ou a mesma preocupação. Aqui era jogar com coisas que para ti também eram importantes. E às vezes é isso também que as pessoas sentem que falta. Então falaste muito bem, Sofia, que é o planeamento é fundamental. Seja para que profissão for. Porque ver resultados e conseguirmos atingir pequenas vitórias pessoais acabam por alimentar o nosso ego e o nosso ego de forma positiva, no sentido, atingi isto, será que vou conseguir atingir mais? Quando é que descobriste que estavas realmente no caminho certo e era esta missão? Porque tu, quando sentes que estás a ajudar os outros, que isso foi para ti aquele brilhozinho nos olhos, ou seja, uma coisa é teres o teu negócio de vender alguma coisa, mas aqui é um retorno de conhecimento. Sim. É tu passares um conhecimento e vês que as pessoas, ao implementarem isso, têm um retorno e uma mudança e uma transformação na vida delas, quer profissional, quer pessoal. Sim. E quando tu falas disso, falas com um brilho nos olhos, porque é isso, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro é importante, estás a fazer um trabalho e pagam-te para isso, é muito bom, mas quando realmente uma pessoa faz com paixão e é paga para isso, é extraordinário. Nem toda a gente consegue atingir esse patamar. Mas qual foi o clique ou em que momento desse teu percurso de várias tentativas em erro que disseste, ou tiveste aquele insight que disseste, eu quero é mesmo ir por aqui, porque fez-me uma transformação também dentro de mim. Existe algum momento em que isso aconteceu ou foi um conta-gotas
Não, existem vários momentos, porque são muitos anos, são muitas Sofias diferentes, porque eu não sou a mesma de quando comecei, que eu era muito miúda, era verde, eu nunca tinha tido equipa, ou seja, eu tinha na altura, quando estava na multinacional, eu tinha um grupo de promotoras, aquelas promotoras que estão na Vorta, naqueles supermercados, não é? Mas eu não lhes pagava um ordenado, portanto, eu nunca tinha tido essa responsabilidade, eu não sabia delegar, era muito verde. Então, a Sofia mudou completamente, mas é o que tu dizes, há aqui uma coisa que é muito importante que eu ensino às minhas alunas, que é, nós, quando estamos sozinhas no nosso negócio, e o ter equipa, mantemos-nos sozinhas, porque eu já tive uma equipa muito grande, e temos que ser nós, enquanto CEOs do negócio, que temos que comandar as tropas, e muitas vezes temos que ocultar determinados pormenores de problemas que são mais graves, para não assustar a equipa, porque assumimos essa responsabilidade, é como se fosse um saco bem pesado que está aqui em cima de nós. E eu tive vários momentos ao longo da minha vida, mas é engraçado que eu olho para trás e vejo peças do puzzle a juntar-se. E eu percebo agora porque é que eu passei pelos vários negócios tão diferentes na minha vida. É muito engraçado. Eu primeiro comecei com um ensino de inglês para bebés e crianças, que na altura, em 2006, nós começávamos com 3 meses de idade. 3 meses. Era uma coisa maravilhosa. Aquilo que eu mais adorava era dar aulas a este grupo de bebés. De paixão. Era uma paixão que eu tinha. Adorava. Mas foi muito desafiante em 2006 começar este projeto, porque não havia nada igual em Portugal. Havia até pessoas que iam bater à porta, ou telefonavam de propósito, ou paravam no meu stand numa feira a dizer: oh menina, está enganada, está errado, não é meses, é anos. Era mesmo 3 meses, era mesmo assim. E é giro, tu tiveste essa ideia? Foi um conjunto de ideias com outras pessoas? É um franchise internacional de uma inglesa, que é a Alain Duron, e ainda agora, eu adoro esta altura do ano, independentemente de sermos católicos ou não, porque a empresa está sediada no norte da Galileia e deixa-me boas recordações as idas a Israel, muito impacto emocional e espiritual, mesmo para quem não acredita. Então Estar lá a nível de energia é diferente. Não tem nada a ver. E não tenham medo, porque às vezes o que se ouve aqui não tem bem a ver com o que acontece lá. Mas isto para dizer, olha, se calhar o primeiro impacto aí nessa altura foi quando eu ouvi uma criança a formular uma frase completa, por exemplo, é quando eu vejo uma mãe a vir ter comigo a agradecer porque o filho estava a compreender uma conversação em inglês, pode não responder com 4, 5 anos, mas que compreendia o que a mãe estava a dizer numa linguagem prática e simples, ok? Que engraçado. Na faixa etária. Mas também a quantidade de pais e de alunos que eu fui... Está a ouvir-se com muito eco a tua voz, Sofia. Pois, temos 2 Sofias. Não sabemos qual é que é a Sofia. Deve ser a minha. Olha, está a ecoar outra vez. É tão estranho, não sei o que é que... Pois, eu não sei, porque eu até desliguei aqui a coluna. Não. Por exemplo, ter a quantidade de pais e de alunos durante 10 anos seguidos. Eu tive alunos durante 10 anos em que alguns hoje estão fora de Portugal a estudar ou já a trabalhar. Tenho a minha filha que é bilingue, a pensar em ir para a Inglaterra. Estás a ver? Isto dá-me muita gratidão. É uma coisa que enche completamente a alma. E depois passei para a Mary Kay, que é uma marca de alta cosmética. Eu que não percebia nada de maquilhagem, nem cuidados da pele. O clique é quando tu vês um brilho num olhar, uma mulher a chorar à tua frente, a agradecer aquele momento. Pode não comprar nada e isso não era o mais importante, era o impacto que eu causava naquela mulher. E hoje é ver empresárias e empreendedoras a pegar em dicas ou a avançar em programas meus e ver transformações de mindset. Eu vejo mudanças assim em 3 meses que é brutal e tenho mesmo muito, muito orgulho em mim. E há uma coisa, Sofia, deixa-me só aqui acrescentar. Tu disseste uma coisa muito importante, que é o reconhecimento.
Nós, quando estamos sozinhas, temos que perceber que o reconhecimento não é uma pancadinha nas costas ou um parabéns dito de outra pessoa. É o dinheiro que nós recebemos e, acima de tudo, a quantidade de vidas que nós impactamos. E quando eu falo em impactar, pode não ser a venda. Alguém que esteja a ouvir aqui esta live pode ficar impactada com alguma coisa que eu diga hoje já. E então é isto que eu quero causar, é um bocadinho como tu, não é? Aquilo que tu fazes são momentos que tu dás às pessoas que nunca mais se vão esquecer de ti. E a maneira como tu as tratas no teu ateliê, os pequenos gestos, um telefonema, uma coisa simbólica, tudo isto é um impacto na vida dos outros. E então eu não me consigo identificar um. Eu tenho muitos e sou muito, muito grata porque aprendi a ouvir as pessoas pelo coração, a falar com as pessoas pelo coração. E então o que eu mais recebo são os cheques do coração. E não existe, calculo que não existe a idade para começar a planear. Nada. Qual é a tua aluna com mais idade? Oh pai, a nossa Maria Saudade. Ela já esteve aqui no direto comigo. É um espetáculo. Maria Saudade, amanhã vamos ter aula, às 15 horas. É um espetáculo aquela mulher. E estamos a falar, para quem não conhece, 72 anos. Exatamente. A caminho, acho que faz em junho. Sim. E está a montar o seu projeto, não é? Portanto, nunca. Aliás, nós temos muitos exemplos de pessoas que começaram mais tarde. Eu própria recomecei em 2020, por isso a Sofia dá dicas maravilhosas, mas sobretudo alinhadas com a nossa essência. Olha, é engraçado a Inês estar a dizer isso, nós há bocado estivemos juntas, com uma coisa que tu disseste há bocado, e eu estou sempre a dizer isto às minhas alunas. Sempre. Por muito que eu saiba, por muita experiência que eu tenha, por muito caminho que eu abra, cada uma tem que pegar naquilo que faz sentido e ajustar à sua maneira de ser e de estar. Foi exatamente isso que tu disseste há bocado e é mesmo muito importante. Lá porque temos um mentor ou alguém que nos ensina a fazer de determinada maneira, se nós sentimos de coração que não é assim que deve ser, devemos ouvir o nosso coração e respeitar, porque uma coisa é ser procrastinação, isso é diferente, não é? Pronto. Há pessoas que, não vou, tenho medo, isso é diferente. Agora, se não fizer parte da nossa essência, devemos tentar perceber, adaptar e respeitar. Sim, porque até pode ser um bocadinho frustrante se uma pessoa diz assim, eu estou a tentar implementar isto e não consigo, mas muitas vezes é porque nós também não acreditamos que é assim ou não nos deixa sentir confortável. Já agora, obrigada aos comentários que estão aqui, principalmente no Instagram, calculo que são pessoas que te conhecem e que trabalhem contigo, Sofia, pelo menos que sejas mentora. E sim, é uma força da natureza porque vieste provar, tu podes falar de experiência própria, não estás a apontar a dizer não sei quem fez, eu vi alguém fazer, não, tu colocaste na tua vida e provaste que é possível fazer. É preciso ter vontade e muitas vezes é preciso nós sentirmos, se calhar, um bocadinho aquela pressão da espada e a parede, porque quando nós sentimos que temos sempre ali uma rede, às vezes até não fazemos ou não arriscamos tanto como se estivéssemos entalados, não é? Com o rabito entalado a dizer, não, eu tenho contas para pagar, eu tenho isto para pagar, e começamos a, nem que eu vá fazer aquilo ou aquilo, e nós desdobramos, e se calhar de uma forma mais consciente e mais focada para atingir resultados do que propriamente de outra maneira. Aliás, este meu negócio foi no dia do velório do meu pai, era o meu dia de anos, foi tudo ali, tudo junto. Foi no dia 12 de setembro, o velório e os meus anos. Eu naquele momento, não me perguntes o que é que me deu, eu só pensei, eu estou se calhar no meio da minha vida, alguma coisa vai ter que mudar em mim. Foi assim o clique. Falei com o meu marido e fizemos aqui os nossos cálculos. Eu bati com a porta mais uma vez de uma multinacional, ok? Neste caso como empresária, portanto era diretora de vendas, tinha acabado de receber o carro, um Peugeot 2008 que tinha batido com as rodas no chão, praticamente foi isso. E, portanto, negociei e avancei, porque quando tu sabes aquilo que tu... Eu não sabia exatamente o que queria. Eu sabia que queria mudar mais vidas, muito mais vidas. E então, quando tu tens um chamamento, tu tens que ouvir, mesmo sem rede, porque quando tu não sentes esta necessidade do travão, tu voas.
Todas nós temos asas, só temos é que as colocar às costas e voar. Porque todas nós temos capacidades. Podemos não ter os recursos, mas somos mulheres desenrascadas e vamos à procura dos recursos. Ponto. Quer seja tempo, quer seja conhecimento. Mais do que inventar desculpas, não é? Claro. Tem que ser. Nós somos as escritoras dos nossos livros. Basicamente é isso. Nós é que estamos a escrever a nossa história. Tem que ser, é muito importante, Sofia. E temos que ser felizes todos os dias. Temos que estar em paz. Tu sentiste, eu se calhar vou tocar num ponto mais sensível e só vamos por aí se tu te sentires à vontade e o fizer, ok? Tu sentiste quando o teu pai faleceu que precisavas dedicar mais tempo às pessoas que amas e que o tempo não compra esses momentos? Eu já tinha percebido isso durante a doença. A doença foram 16 meses em que eu cresci muito enquanto pessoa. E eu digo, eu sou muito grata, Sofia, porque eu tive 16 meses. Há pessoas que não têm esse tempo. E eu sou mesmo muito, muito grata. Foi muito doloroso. O meu pai era o meu pilar. Todas as pessoas que nos conhecem dizem que eu sou papel químico do meu pai. Portanto, muito doloroso. Mas eu, nesse momento, eu agradeci várias coisas. Primeiro, já ser dona do meu tempo. Eu tive tempo para ir com o meu pai a todas as consultas, a todas as sessões de quimio, estar com o meu pai quando ele precisava, quando havia uma crise, ainda para mais foi um cancro cerebral, portanto havia muitas convulsões, muitas idas para o hospital, e eu sou muito grata por ter tomado estas decisões todas e ter tido coragem, não é? Porque só assim é que eu consegui acompanhá-lo durante este tempo. Portanto, eu acho que esta valorização do tempo com os outros foi nesse período dos 16 meses. Quando ele faleceu, foi a valorização das minhas competências. Mais uma vez, que se eu consigo fazer isto para uma marca, eu vou conseguir fazer isto para mim. Porque foi a coragem que eu tive de abrir pela primeira vez uma página no meu nome, com muito orgulho, com muito medo e com muito orgulho, porque é uma exposição muito grande. E tu sabes, tu também tens o teu nome aqui, não é? E então é deixar uma marca, é arrancar do zero, mas com muita experiência em cima, por isso é que também consegui acelerar muito e consegui ensinar outras pessoas, mas a valorização do tempo dos outros ficou para trás, porque nada é garantido, o tempo não é garantido, de repente há um acidente, de repente vem um diagnóstico, e nós temos a mania que as pessoas vão lá estar para sempre, que vamos ter sempre. Eu não tenho tempo hoje, mas eu vou ter tempo. Um dia vou ter tempo. Por exemplo, o meu pai dava por garantido o tempo da reforma. Trabalhou os anos todos, não é? Para viver a vida que queria e só teve 4 anos a viver a vida que queria. E por isso é que eu defendo tanto gozarmos a vida, desfrutarmos a vida. E é esse o caminho que eu quero fazer. Eu acho que quando nós somos mais novos, ainda parece que falta muito da estrada da vida, não é? Se formos pela lógica do tempo de vida. Mas à medida que uma pessoa vai avançando na idade e em que a estrada percorrida já foi maior do que a estrada que falta percorrer, o tempo é medido, eu acho que de forma diferente. Eu via pela minha avó, que faleceu com mais de 90 anos, em que eu ia com ela também com frequência às consultas no hospital, e ela já dizia, vamos ver se para o próximo mês, não é? Ou para a próxima semana, ou daqui a 15 dias. Mas já era a curto prazo a previsão para as coisas e a qualidade de vida e tentarmos jogar com o máximo de qualidade de vida da pessoa. E estarmos lá. Porque o que é que uma pessoa pretende com determinada idade? É estar lá. Quando uma pessoa mais está dependente dos outros, que até custa estar a pedir, não é? Parece que estamos a mudar a vida de todos os outros em função da nossa. Mas era o que eu dizia, eu estou aqui porque eu posso e porque eu quero. E não trocava esses momentos. Assim como tu também provavelmente sentiste, eu estou aqui, eu posso nestes 16 meses estar presente. E estou, porque são essas as lembranças e é esse aconchego no coração que a gente leva. Mas eu sei que para algumas pessoas, às vezes isso é porque têm na vida essa experiência e faz pensar assim, tu tivesse esse momento, fez-te pensar assim.
Quem não tem, às vezes é complicado calçar os sapatos e perceber, mas isso comigo não toca muito, não sinto assim tanto. O que é achas que devia ser, ou daquilo, da tua experiência, quer a gerir equipas, quer da tua experiência pessoal, quer da privada, da tua vida privada, o que achas que uma pessoa, seja empreendedora ou não, mas o que é que poderia começar a fazer, até no âmbito de casa, do seio da família, até para se envolverem todos, nem que seja tarefas domésticas ou o que seja, mas qual é o planeamento da pessoa? Porque assim, às vezes os casais também se desgastam. E, no entanto, a pessoa está super ocupada, às vezes em casa e cansada, e depois chegam os dois a casa já não apetece fazer nada, diga-se de passagem. Como é que uma pessoa pode ganhar mais tempo e achas que havia de haver um planeamento também para o casal? Sim, é importantíssimo. Tem que Porque haver. às vezes nós esquecemos disto. Eu estou a passar aqui alguns comentários, eu não estou a ver aqui alguns, mas deixa-me ver aqui. Por isso faço agenda em modo semanal, mas não perco o foco médio e longo prazo. É mesmo isso. O foco, ter sempre focos e alguns mais próximos e outros mais a longo prazo. Mas, Olha, voltando, Sofia. é engraçado tu dizer isso. Eu, no dia 1 de junho, vou fazer 20 anos de casada. Com mais de 5 anos morta, já são 25, mas 20 anos de casada. Já estás das bodas. Mesmo. Aqui tudo. E então vou-te dizer, por experiência própria, uma workaholic a falar, exato, com cuidado ainda hoje, a relação tem que ser alimentada, tal como a relação com os filhos tem que ser alimentada. Nós devemos trabalhar em família, mas depois também devemos trabalhar com os nossos filhos, com a nossa cara metade, é muito importante. E então o que eu até ensino, que é o que eu faço, é um almoço uma vez por semana, um jantar uma vez por semana. Mesmo aqueles casais que não têm hipótese porque estão sozinhos, não têm avós, o que acontece, não é? Nem que seja o almoço, um vai ter com o outro e almoçam os dois juntos, e agora há alguém que está em teletrabalho, há sempre maneira de arranjar aqui a forma. Nem que seja o ir lanchar. Às vezes basta querer, não é? Basta querer, é tudo uma questão de prioridade, tal como alimentar a nossa relação com os nossos filhos é muito importante. Por exemplo, eu com a minha filha, nós temos um hábito, desde que ela foi para o colégio, que foi no 5º ano, que à quarta-feira à tarde não tem aulas, e então quarta-feira vou buscá-la, vamos a algum restaurante, a algum sítio comer, de vez em quando ao sushi, que ela adora sushi, portanto, uma vez por mês, 2 em 2 meses, e nessa altura, nesse almoço, é quando ela se abre mais, porque é uma adolescente. E nós também aqui, na relação com os nossos filhos, temos que os apanhar de determinadas maneiras. E então esta relação tem que ser nutrida. E a relação connosco próprias. Eu volto outra vez a bater na mesma tecla, porque os filhos um dia vão-se embora, o marido não sabemos, e nós vivemos connosco do início até ao fim da nossa vida. Portanto, nós temos que olhar para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, para aquilo que lemos, aquilo que escrevemos, aquilo que ouvimos, e por isso é que é tão importante filtrar tudo o que é tóxico a nível de pessoas, que às vezes é difícil. Isto foi uma grande aprendizagem, e às vezes são pessoas que nos são muito, muito próximas, e temos que ter a capacidade de nos afastar um bocadinho ou muito, filtrar hábitos, vícios que temos, tipo de conversas, aquilo que andamos sempre a ler, não é? Temos que ir filtrando, porque senão nós não vamos conseguir, porque mesmo que tenhamos tempo, a qualidade do nosso tempo e a forma como tu te sentes a nível da tua energia está muito interligada. Quando tu estás a ouvir notícias terríveis e a tua energia cai, mesmo que tu tenhas tempo a seguir, tu vais focar em alguma coisa que seja mais negativa. Então é utilizar o teu tempo, mas começar a elevar a tua energia, e eu ensino muito a dançar, a saltar, a pular, a rir, à gargalhada, quando começamos a rir e depois não paramos, a ler coisas espetaculares e inspiradoras. E nós, mulheres empreendedoras, precisamos muito de seguir outras mulheres que são inspiradoras. É importantíssimo. É mesmo. Olha, temos aqui um comentário muito interessante de uma, penso que é uma aluna tua, que está a dizer que realmente começar a pôr na agenda tempo para dedicar aos filhos, os próprios filhos começaram-se a surpreender quando ela os convidou para ir tomar um gelado. É verdade, é verdade. E isso é fundamental.
não sabes quem é a Sofia Loja? Eu não consegui ver o nome, só li o resto. É Madeira Outdoor Experience. Ok, já. Só se eu metesse para baixo é que eu consegui ver o nome. A Sofia não tem uma filha, tem vários, e portanto tem ali... Eu até vou espreitar. É o que eu estou a dizer. E a Sofia é das pessoas mais disciplinadas com o seu momento que eu conheço. Vai correr, ela já está nos 10 km, ali no Funchal, a ver o nascer do sol. E super focada. Portanto, Sofia, nós temos que querer resultados. Quando nós trabalhamos, por exemplo, quando vamos fazer o jantar, o que é que nós queremos ao fazer o jantar? Queremos comer, queremos aqui ganhar energia. Então tudo tem que ter um propósito na nossa vida. É não fazer só por fazer, só porque fica bem fazer. Só acaba por ser um frete, não é? Sim. Ou seja, das várias dicas que tu já disseste, e não foram poucas, há que filtrar quem está à nossa volta, por mais que nos custe, porque suga-nos as energias, não é? Porque muitas vezes podemos ter o tempo, mas se estivermos a lidar com pessoas que também são um bocado tóxicas para nós até ficamos, primeiro que a gente começa a engrenar outra vez, ainda estamos ali a pensar naquilo, ou ainda estamos ali um bocadinho a absorver aquilo que foi, se calhar, dito há meia hora atrás. Então, começar a filtrar, se calhar, quem realmente importa estar na nossa vida mais ou menos tempo. Claro que há pessoas que não dá para cortar, e se calhar também não convém sermos radicais nisso, porque a gente não sabe o dia da manhã, mas só o essencial às vezes é bom termos essa noção. Depois, planear, quer a longo prazo, para termos uma ideia geral, mas ir também a curto prazo começarmos a ter foco, porque pequenas conquistas em pequenos prazos, ou seja, em pequeno tempo, também nos adoça, tipo, eu consegui. Então, dá aquele fuel e aquele alimento de bora lá continuar, que isto até está a fervilhar aqui qualquer coisinha. Porque depois uma coisa alimenta a outra, é tipo aquela bola de neve, vamos alimentando e a bola aumenta. E se for para coisas positivas, aumenta também positivamente em nós, e a forma como nós contagiamos quem está ao nosso lado. E quem está ao nosso lado também é importante fazer parte e ter a noção desta realidade e fazer um bocadinho parte do que vai na cabeça da pessoa. Para poder opinar, para sentir que faz parte também, que não é posto de lado, mesmo que às vezes não entende, e às vezes não entende porque nós também não chamamos a entender. Sim. Porque não chamamos a pessoa a entrar no nosso mundo. Porque assim torna-se mais fácil, é o mesmo de eu ter uma pessoa ao meu lado que não perceba nada de moda e daqueles nomes, mas se eu explicar de forma simples, não é? Não estou a explicar a alguém que queira seguir moda, mas de forma simples a pessoa até pode dar opiniões, mesmo não percebendo nada no assunto. É verdade. E tu achas que isso é fundamental para a relação familiar, envolver os filhos e a família. Sim, é fundamental. Deixa-me só pegar aqui noutra coisa que tu falaste do planeamento e vou dar aqui um exemplo mais prático do nosso dia-a-dia. Então, espera aí. Espera aí, que esta é para mim. Espera lá. É muito simples. Toca aí a pegar nos nossos cabelos. Quando eu me casei, era um pagode. Chegávamos ao departamento, no final do dia, olha, o que é que vais fazer de jantar? O que é o jantar? Andávamos ali, não sei o que é de fazer de jantar. E chegava a casa, o que é que vamos fazer de jantar? Olha, vamos comprar um frango. Na altura não havia o Uber Eats, em 2002, quando eu me casei, não havia nada disso. Vamos comprar, vamos jantar fora, era gastar dinheiro, era comer porcarias. Na altura eu era magríssima, portanto podia até comer porcarias. Enfim, QB, a saúde estava toda para trás. Fui avançando e comecei a pensar, isto não pode ser assim. Tenho que começar a fazer o planeamento semanal das refeições. E então comecei a fazer. Ao domingo fazia o planeamento, ia às compras, tudo direitinho. Depois, passados uns anos, isto dá muito trabalho. Fazer todas as semanas não pode ser. Comecei a fazer de quinzenal. Hoje em dia faço mensal. E isto para voltar ao planeamento a longo prazo que tu estavas a falar. Porque um planeamento de refeições mensal é um planeamento a longo prazo. Pois é. Enquanto no negócio um planeamento a longo prazo pode ser 20 anos, nas refeições um mês já é a longo prazo.
Só que imagina que hoje não me apetece comer aquele prato. Não há problema, eu vou pôr a descongelar outra coisa. A nossa vida é assim. É feita de mudanças, são pequenas decisões e está tudo ok, porque ninguém vai morrer se eu não fizer a live que está planeada naquele trimestre. Olha, vejam lá, que eles nem sabiam que eu ia fazer a live, portanto está tudo ok. É igual. Por exemplo, o planeamento. Hoje não sou eu a fazer o jantar, porque estou aqui, depois vou entrar noutra live, mas a minha filha vai fazer o jantar. Portanto, há sempre maneira de dar a volta à situação. Isto para dizer que o planeamento é importante na nossa vida. Claro, numas situações é mensal, noutras pode ser um ano, pode ser 3 meses, porque dá-nos uma projeção do nosso caminho. Por exemplo, a minha filha agora está no 11º e nós passamos por isso. No 11º começamos já a pensar, o que é que eu vou seguir, o que é que não vou. Ela vai ter exames nacionais. Não foi agora que começou a pensar o que é que ia fazer, já foi há uns meses, começar a ver faculdades, a ver hipóteses, ainda para mais a área dela é assim um bocadinho diferente. Portanto, há aqui um planeamento. Se na nossa vida tudo foi feito com planeamento, porquê é que raio as pessoas têm medo do planeamento? Quando nós fomos para a pré-primária, nós já não sabíamos que íamos estar 4 anos na escola primária e que depois de 2 anos para a preparatória. Querem maior planeamento do que isto? Nós temos a vida toda, o nosso arranque de ano está todo planeado. Até aos 60 anos, não é verdade? Porquê é que as pessoas têm medo de planear? Não tenham. Então... Eu acho que às vezes é aquele medo de assumir. E, no entanto, o planeamento há muito espaço para o acaso e para a espontaneidade. Claro que sim. Claro que sim. E a criatividade. Um planeamento para mim tem que ser um planeamento diferente para ti. E vou-te dizer porquê. Eu sou signo virgem, sou metódica, sou organizada, sou planeada. Alguma vez uma mulher criativa como a Sofia pode fazer um planeamento como o meu? Não pode. É possível fazer um planeamento a 90 dias até um ano, mas de forma diferente, nem que seja pela forma mesmo. Um painel ali espetado na parede, muitas imagens, muitas fotografias, muitos adereços. Mas há sempre maneira de projetar. A Sofia, como é que começa a projetar uma roupa, não é? Tu começas a projetar, é tudo na tua cabeça. Então o plano está tudo na nossa cabeça. Só que depois é o compromisso de o escrever. Porque quando tu escreves de alguma maneira, tu estás a passar do subconsciente para o consciente. E então a probabilidade de acontecer é muito maior. E há um livro que eu recomendo, não é um livro muito... Espera aí, já vamos aí, porque eu tenho aqui, depois, nós estamos quase já a chegar ao fim, e eu agradeço a Sofia. Isto, as conversas são como as cerejas, entretanto está no tempo delas, mas é fantástico, Sofia. Digam lá se não foi extraordinária esta convidada. É verdade, porque vem-nos aqui puxar aqui as orelhitas a dizer que as coisas acontecem, não é só estarem aqui dentro, é começar a arregaçar as mangas e fazer. Poder ter muitas ideias é bom, mas se não as transformamos em algo concreto, não passam de ideias, não é? O que é que me adiantava tentar ser empreendedora se eu não arregaçar as mangas e não fizer por isso? Era só eu querer ser, não era eu fazer. Pronto. E então, a Sofia, com estas ideias fantásticas, se vocês acharem, e tu tens aqui umas ótimas seguidoras, e aquele retorno que nós falamos tanto, que é elas são o reflexo, eu digo elas porque foram só mulheres aqui a comentar, mas são o reflexo daquilo realmente que tu transformas. As pessoas se sentem como tu foste um farol, um bocadinho, mostraste o caminho, o resto é o trabalho delas, mas mostraste a direção e a visão. Pois é, e como tu és uma caixinha de surpresas e não és só empreendedora, era isso que eu queria dizer, tu também és uma consumidora de livros, assim, eu sinto que sou consumidora de livros, mas tu ganhas-me a rodos. Mas olha, quem ganha mais é a minha filha. Isto. Mas tem a quem sair porque bebeu da mesma água que tu lhe deste. Porque tu tens não sei se é uma live só dedicada à tua leitura, mas fiquei com essa sensação. Sim. E tu falas muito dos livros que estás a ler ou que recomendas ou determinada situação. Para quem está a começar e que precisa de realmente ter aquele insight de se calhar é por aqui que eu tenho de começar, qual é o livro que tu recomendarias, Sofia?
Olha, há vários livros. Eu agora, quando ia-te sugerir um livro, não é um livro para quem esteja a começar, que é o Pense e Fique Rico, porque é um livro em que ele fala muito, o Napoleon Hill fala muito do desejar, do escrever e do fazer. Portanto, é um livro um bocadinho diferente. Eu acho que para quem está a começar precisa de muita clareza. Precisa de muita clareza. E eu acho que a clareza ganha só olhando para dentro. E houve um livro que me marcou mesmo muito, lá está, pela altura em que eu estava a passar, porque tínhamos acabado de diagnosticar, tinha acabado de ser diagnosticado o cancro ao meu pai, e eu estava na Feira do Livro de Lisboa, sozinha, que não é uma coisa que eu vá muito à Feira do Livro sozinha, mas foi um ano em que eu precisei de andar muito sozinha, ir à praia sozinha, fazer muita coisa sozinha. E estava a caminhar e olhando para um lado, olhando para o outro, como quando vamos à Feira do Livro, e de repente passo por um livro que diz O Clube das 5 da manhã. E chamou-me a atenção, porquê? Porque eu estava na Mary Kay na altura e a Mary Kay Ash era a apologista do Clube das 5 da manhã, do acordar às 5 da manhã. E aquilo chamou-me a atenção, andei para trás e pensei, mas será da Mary Kay Ash? Não era, Robin Sharma. E é um livro que eu recomendo mesmo muito. Olha, acho que a tua neta ali do Instagram está ali um bocadinho parada, não está a escolher. Um bocadinho... Deixei de te ouvir. Agora voltou. E então é um livro que eu recomendo. Porquê? Porque dá-te muita clareza. É um livro que tu percebes a importância do teu eu, porque nós, para descobrirmos o nosso caminho, primeiro temos que nos conhecer. É muito importante. E há muitas pessoas que querem começar o seu negócio e não sabem muito bem por onde começar. E então é importante primeiro tu perceberes quem és, perceberes qual é o impacto que queres causar neste mundo. E às vezes eu tenho empreendedoras que me dizem, mundo, mas isso é muito, o mundo é o meu, seja o mundo que for, pode ser as pessoas só à tua volta, já é o mundo, já é o teu mundo, mas é importante ganhar clareza. E então é um livro que eu recomendo para quem esteja a começar. Outro livro mais feminino é um livro... para mim foi muito impactante o livro, até porque conheci a pessoa. É um livro que só está em inglês, que é o Believe It, que é da Jamie Kern Lima. Portanto, se forem ao Google e escreverem Believe It, ela foi a criadora de uma marca de cosmética que é IT Cosmetics, que foi vendida entretanto à L'Oréal, e ela passou o negócio dela desde a sala dela de casa até um negócio de bilhões, em que foi vendido à L'Oréal, e ela é a primeira CEO feminina da L'Oréal, e é uma história impactante de um começo muito lento. Portanto, se tu estás a começar um negócio e achas que é lento, lê este livro, porque muito dinheiro foi ali espatifado, muitos não só o não da marca, como o não da imagem dela, porque é uma pessoa que tem algum peso e ela queria estar sempre ligada à marca e queriam vender a marca sem a presença dela, basicamente, e ela moveu-se por aquilo que achava pelo coração dela. Portanto, são 2 livros que eu recomendo, um mais feminino do que o outro, e são é extraordinário porque é um bocadinho remar contra a maré. Completamente. E no mundo, e tu sabes como é que é, tu estás no mundo da moda. Portanto, no caso dela, é o mundo da cosmética, com uma rosácea. Existem determinados padrões, infelizmente, que agora começam-se a quebrar. Provavelmente na altura dela não, porque nós agora já se começa a dizer que não. E até há desfiles já com pessoas muito mais fortes, mesmo de lingerie, para mostrar que a realidade é diferente daquela que é pensada ou formatada. Isto só para contar também, porque há pessoas que dizem assim, na moda vem aquela coisa do estereotipo, das manequins. Sim, é certo, mas também existe não tem de ser extraordinariamente magras, porque isso até não é saudável, nem fica bonito. As roupas em cadáveres não fica bonito. Mas nós, como não estamos com as manequins, temos de fazer uma roupa standard, por isso é que há aquelas medidas standard, porque elas só vão vestir a roupa quando chegam ao desfile. Só as vemos pela primeira vez, quem vai desfilar, quando está no desfile. Ou seja, tem de caber em qualquer pessoa. Por isso é que existe uma medida standard. Agora, que essas medidas standard, se calhar, têm de ser alteradas, aí sim, se calhar tem de se ajustar à realidade. Claro. E às vezes há coisas um bocadinho pré-feitas e ainda
Tem, mas como é que se desconstrói isso? Com os consumidores, com as pessoas que estão aqui deste lado, que não podem ir atrás disso. Ou seja, tem de começar a dizer basta. É como, por exemplo, comprar roupa ou com um pensamento mais de reciclagem ou com outros cuidados ambientais. Se nós de repente deixássemos de consumir plástico, claro que isto é absurdo, mas eu vou dar assim, as empresas que é que fariam se produzissem? Nada, não vendiam, não é? Ou seja, se há resposta e as pessoas procuram sempre isso, é normal que eu vou responder com isso. Assim como o fast food. Enquanto há procura, isso vai alimentar uma máquina que está por trás. Quando as pessoas começarem a dizer que não a determinadas coisas, a indústria também se vai reajustar aos nossos padrões que a gente vai decidindo que quer ou não. Mas por isso é preciso ter consciência. Assim como também ter consciência na nossa vida, e Sofia vai dizer isto muito bem, é planear também o nosso dia-a-dia, a nossa vida. Por acaso é mais para estudar, que é o que ela diz, hoje vou fazer peixe grelhado ou esse batatas fritas. Tudo bem, estava planeado uma coisa, a gente às vezes também tem de fugir e improvisar e comer fora, o que seja. Mas temos de ter tempo para nós, para a família, para os meninos, para o negócio, se for o caso disso, e sobretudo, se calhar, se não estivermos bem, se calhar está na altura de mudar. Claro. Assim como a Sofia dizia que chegava a tal rotunda e começava ali o corpo a dar sinal de alguma coisa, se calhar, se o nosso corpo e a nossa mente já está a dar sinal de alguma coisa, se calhar está no momento de mudar, porque o tempo não dura toda a vida. Agora parece, mas se calhar depois vem aqui qualquer coisa que nos puxa ao tapete e depois vamos nos arrepender de não termos feito quando achávamos que devia. Porque uma coisa é eu não sentir essa necessidade, tudo bem. Agora eu sinto e não faço nada para, aí é complicado. Pois é, Sofia. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu quero já agradecer a quem se manteve aqui no direto e a quem foi e a quem vai entrar. Eu sei que há pessoas que a esta hora estão a trabalhar e que vêm o direto em diferido. Bem-vindo também a quem segue os diretos, mesmo que não esteja em direto. Mas é convosco que é os vossos retornos que fazem alimentar isto. E são estas convidadas extraordinárias que estão a dar o seu tempo. A Sofia tirou o tempo dela para estar aqui, o tempo da agenda, do planeamento dela para estar aqui. Por isso é extraordinário se vocês também começarem a implementar e a pôr em prática aquilo que os convidados vêm aqui dizer, porque é um complemento também a cada um de nós. Sofia. Olha, assim, uma última dica que tem muito a ver com aquilo que tu disseste: nunca esperem pelo dia da manhã para concretizar aquilo que querem, de facto, concretizar. Porque se não for agora, quando? E se não fores tu, quem? Não é? Não esperem por um empurrão vindo de fora, porque o passo tem que ser nosso. Claro que não estou a dizer que é tirar sem rede, para mim foi várias vezes a tirar sem rede e tudo corre bem, porque eu assumi que ia correr bem. A coragem tem muito a ver connosco, mas quando nós nos ligamos a outras pessoas que já tomaram este tipo de decisões, ganhamos mais força. Isso era uma coisa que eu não tinha em 2005, eu não tinha essas pessoas à minha volta. E nós hoje temos essa facilidade de estarmos mais conectados com o mundo. Podem ser mentores, pode ser pessoas que nós vamos seguindo nas redes sociais, podem ser livros. Portanto, filtrem o tipo de pessoas, o tipo de informação que vão colocando dentro de vocês. E aprendam a sonhar grande e chamem a coragem que está cá dentro, falem com o vosso coração. E olha, sejam felizes, que isso é o mais importante. É isso. Pois é. E seguirem a Sofia Quaresma, vão perceber que o dia de 24 horas ainda vai sobrar um bocadinho de tempo. Sim. Olha, e deixa-me só aqui dizer, Sofia, já agora, eu tenho aí e-books no meu perfil. Se forem ao meu perfil, tem lá um e-book de autodisciplina, porque muitas vezes a gestão do tempo tem a ver com a falta de disciplina, que muitas vezes até há, não é bem para aquilo que devemos ser. Por isso, se quiserem fazer o download, estão à vontade, vão ao meu perfil, tem lá o link e vão à procura de e-book de autodisciplina. E é fácil, não tem nada que enganar, é Sofia Quaresma.
Por acaso aqui no Instagram é Sofia N. Quaresma. Pronto, mas é fácil. Vocês já viram, já conhecem a Sofia, já viram, é fácil de identificar quem é. Olha, Sofia, extraordinária. És uma mulher e peras, és uma força da natureza, como aqui a Sofia também estava a dizer. Quem te conhece e priva contigo percebe, és uma caixinha de surpresas, és uma lutadora e só tens de te orgulhar disso mesmo. Obrigada. Tu estás onde trabalhaste para estar. E o puzzle vai-se montando, há umas peças ou outras que ainda vão sendo completas e agora eu acho que é a parte do céu que falta completar, que é ali a coisa, porque da terra o céu é o limite, portanto o foco já está, agora é para as alturas. Para lá. Uma boa continuação a quem assistiu, a quem está aqui connosco sempre e a quem não está, também uma ótima semana. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, melhor ainda. Portanto, se há mudanças a fazer, essas mudanças devem começar agora. Agora. É o melhor tempo para começar alguma coisa, é agora, porque amanhã a gente não sabe onde é que vamos estar. Beijinhos, Sofia, uma boa continuação. Obrigada por estares a dar o teu tempo. Obrigada. E é um prazer falar contigo. Espero que tenha sido produtivo. Uma boa continuação para todos vocês e vamos vendo por aqui.